20 anos praticamente de evolução da lei antimanicomial no Brasil, mas a gente teve durante esse tempo uma mudança no próprio panorama epidemiológico do sofrimento psíquico, dos transtornos mentais, da saúde mental no Brasil. Felizmente, a saúde mental passou a ter um novo olhar, um novo tipo de tratamento, né? Um tratamento não encarcerador, um tratamento não asilar. Na discussão no Congresso, na negociação dessa lei, do que cuida dos direitos do transtorno mental, se esbarrou na discussão da medida de segurança. Primeiro, você não tinha recursos terapêuticos, sejam recursos psicoterápicos, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia e a parte farmacológica, além da própria psicologia. O médico me disse que eu tenho esquizofrenia. Aí não está resumindo muito, não? Se pudesse descrever a experiência da loucura como uma doença mental, é alguma coisa que é contemporânea da Revolução Francesa. É um momento na qual se afirma de maneira mais clara todo o discurso médico, de maneira a qualificar a experiência da loucura como alguma coisa da ordem médica. E para isso se cria um lugar especial para essas pessoas. Eram chamados de sanatórios, que era o Sisana vem de sanos, saúde, eram lugares de saúde. Então você tinha os sanatórios para tuberculosos, tinha os sanatórios para saúde mental, enfim, problemas respiratórios. Então você tinha grandes hospitais aonde você tratava determinadas patologias. Esse modelo foi implantado inicialmente no Brasil. O que acontece com a saúde mental? Nessa época, estamos falando do século XX, a compreensão da saúde mental não era a que a gente tem hoje. Um período nefasto na saúde mental do Brasil. A gente tem um caso concreto que é o Hospital Colônia, né, em Barbacena, Minas Gerais, que inclusive a jornalista Daniela Arbex fez um estudo muito denso, um excelente livro, intitulado O Holocausto Brasileiro. Ele relata as atrocidades que ocorreram lá no Hospital Colônia, lá em Barbacena, né? E aproximadamente, um estudo que foi feito, relata-se que 60 mil pessoas morreram neste hospital. E ele perdurou aí até o início dos anos 90, salvo engano, 1993, e foi um assombro, inclusive para a comunidade internacional médica, né? Nesse hospital teve um psiquiatra italiano que visitou esse hospital e disse que nunca viu nada parecido. O maior medo que eu tinha era tomar remédio, porque o remédio que eu tomava era muito forte. Às vezes eu nem precisava, mas o remédio não era assim para tratamento não, mas era para castigo. Eu tomava muito, era Neoliptil. Em gota, nem sei se ainda existe. Na verdade, eram espaços de confinamento. E esses espaços de confinamento foram espaços de muito sofrimento, de um tratamento que sempre foi de muita violência e de muito abuso. Basta dizer, na Europa, banhos gelados de tratamento, formas possíveis de se tentar lidar com um apaziguamento do sujeito agitado, tentando criar maneiras de reduzir aquela agitação. Com o advento da lei da reforma psiquiátrica, ou lei antimanicomial, como alguns conhecem, a lei 10.216 de 2001, felizmente a saúde mental passou a ter um novo olhar, um novo tipo de tratamento, né? Um tratamento não encarcerador, um tratamento não asilar, um tratamento mais humanitário e que vai ao encontro, né, de um princípio norteador da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E os pacientes passaram a ser, digamos assim, incorporados na sociedade, não alijados da sociedade. Na discussão no Congresso, na negociação dessa lei,
do que cuida dos direitos do transtorno mental, se esbarrou na discussão da medida de segurança. Então se criou uma terceira categoria, que é a internação voluntária, a internação não voluntária e a internação compulsória. A internação compulsória é aquele sujeito que tudo indica que ele, no momento que ele cometeu o crime, ele não era capaz de compreender a natureza criminosa. Tudo indica, mas ele ainda não foi julgado, ainda não passou por uma perícia. Então, o juiz dá uma determinação de que ele seja internado. Ele não vai ser preso, ele vai ser internado enquanto se verifica se ele é imputável ou inimputável. A gente acabou tendo uma redução de leitos para internação de saúde mental no Brasil de maneira bastante expressiva. É muito positivo fechar leitos que não tinham qualidade, mas ficar sem ou com pouco acesso de leitos para aqueles preciosos momentos em que eles são necessários, que são os de maior gravidade, que são de curta duração, que são apenas para algumas pessoas, que estão no pico da gravidade do seu problema de saúde, aí a internação psiquiátrica, às vezes, se faz necessária. Estima-se que a depressão vai se transformar, possivelmente, na causa que mais retira as pessoas da vida, do dia a dia, do trabalho, enfim. Mas, além da depressão, a esquizofrenia, os transtornos ligados ao uso de drogas, decorrentes do uso de drogas. A gente teve praticamente o surgimento de uma nova droga, que é a questão do crack, que de 2001 para cá, na virada do século 20 para o 21, praticamente inexistia, e trouxe esse outro retrato para a dependência química no Brasil. E, além disso, há um crescimento constante de sofrimento psíquico entre as pessoas e de um aumento de incidência e prevalência de alguns transtornos mentais, inclusive com fenômenos bem recentes, como esse fenômeno das adolescentes femininas, né, meninas, nem só adolescentes, meninas na puberdade, com casos ligados à depressão, com risco de suicídio, com automutilação, um fenômeno que está assustando bastante a comunidade médica, a comunidade dos psicólogos, os acadêmicos, os gestores, não no Brasil, no mundo inteiro, né? Sei que eu queria que fosse assim, mas não, pelo jeito não é assim, entendeu? Eu sou ansioso demais, muita ansiedade. Eu queria que fosse assim, rápido demais, para me evitar de eu fazer as coisas com as pessoas na rua, de ter amigo na rua, de ter minha esposa não vinha me reclamar, do que eu chegar em casa, não ter que bater em alguém na rua, em motorista na rua, ou discutir com alguém na rua. Eu não queria ser assim. Comecei a ficar doente de um surto, porque eu não estava mais aguentando, eu não estava mais suportando. Eu cheguei a um ponto de querer me suicidar. Cheguei a um ponto a me querer a matar ele para me ficar livre da situação. Eu nunca dei certo para estudo, né, para estudar esse negócio, mas eu sou um cara muito inteligente, demais, a minha mente é, para as coisas assim, sou demais da conta, sabe? Sou um cara super incrível, como é que pode ser. Aí eu fiquei, aí comecei, e sempre ter essa violência toda minha, com as pessoas, qualquer briguinha, eu crio uma força imensa no colégio. Eu fui expulso do colégio milhões de vezes, eu bati em professora dentro do colégio, eu já fui expulso de colégio, eu não estudava não aguentava, não ficava, ninguém ia poder nem olhar pra minha cara, piscar olho pra mim que eu já, entendeu? Fazendo um paralelo da saúde mental com o processo penal, nós temos a inimputabilidade, né? A inimputabilidade, a gente pode conceber a inimputabilidade como a impossibilidade de determinado indivíduo, né, de imputar, melhor dizendo, um crime a determinado indivíduo, né, por conta da ausência de discernimento desse indivíduo quando ele cometeu o delito, né, tipificado ali no Código Penal. E que tipos de inimputabilidade nós temos? Nós temos a inimputabilidade psiquiátrica e temos a inimputabilidade em decorrência de uso nocivo de entorpecentes, né, que podem, como os psiquiatras
já fizeram diversos estudos e realmente chegaram à conclusão, melhor dizendo, que o uso nocivo de determinados entorpecentes pode levar à ausência de discernimento, ou como os peritos gostam, né, da seara de psiquiatria forense de dizer, né, a expressão que eles utilizam, pode levar à ausência de capacidade de autodeterminação. A minha vida era um furacão, um tsunami com ele, 19 anos. Mas ele tem aquele lado que ele fazia, mas ele se arrependia e chorava porque ele não queria ser assim. Foi aí que a tia dele descobriu o CAPS. O CAPS, ele não oferece internação, né, o acolhimento. Então, os usuários ficam aqui acolhidos, a portaria diz, né, que eles podem ficar 8 dias, né, direto. Em geral, o que a gente observa é que o tempo é muito menor do que um hospital psiquiátrico, porque a gente tem condição de estar intensivamente cuidando desse nosso usuário, né? Aqui eles não estão privados de liberdade, né? Não estão internados, nem privados de liberdade. Eu posso sair na hora que eu quero, eu vou no banco, coisa que eu tinha medo. Um pouquinho à toa, mas eu vou. Eu, por enquanto, ainda ando com pessoas que eu tenho medo de andar na rua sozinha. Isso aí é de mim, sabe? Claro, acontece tanto troço, né? Eu fico com medo. Mas, não, eu resolvo minhas coisas sozinha. Sabe o que eu gosto de fazer? É ir no restaurante, comer, olha, eu fico olhando assim, comendo coisas gostosas, que antigamente a comida era braba. Era fartura, mas não sabiam fazer. Então, o cuidado na crise também inclui o território, né? Eles podem sair, a gente consegue acompanhar mais a família, tá com eles numa intensidade maior, fazendo abordagens, né, do campo da atenção psicossocial, sem desconectá-lo do seu território, da sua vida diária, dos seus vínculos familiares. Eu fui para a casa dos meus familiares, 49 anos. Eu não conheci ninguém, eu chorei muito. Somos 8 irmãos. Tudo vivo. O CAPS ele é composto por uma equipe multidisciplinar, né? E aqui a gente oferta atendimento médico, de enfermagem, psicológico, terapia ocupacional, musicoterapeuta, nutricionista. Então toda essa equipe é fundamental para o acompanhamento do nosso usuário na sua complexidade, né? A gente teve um crescimento muito grande nesses últimos quase 20 anos de serviços de base ambulatorial, principalmente os centros de atenção psicossocial. São em torno de 2.500 no Brasil. Ao mesmo tempo, o sistema de monitoramento, tanto da produção assistencial desse serviço como da qualidade assistencial, nunca foi muito desenvolvido. Então a gente tem uma certa dificuldade de conseguir com exatidão e precisão saber exatamente o tamanho da resposta desses serviços aos problemas que a população que está, né, em sofrimento psíquico ou com algum transtorno mental já instalado, sofrendo de alguma doença psiquiátrica, a qualidade e a quantidade da entrega desses serviços. Se você for Rio, São Paulo, BH, Porto Alegre, você vai ver populações de pacientes com transtorno mental nas ruas, como população de rua. Eu vou te garantir, se você pegar o serviço social aqui da cidade e for fazer um trabalho de pesquisa na população de rua, você vai encontrar pelo menos 50%, eu estou sendo muito modesto, que tem transtorno mental. Eu queria ajudar. Quando o telefone tocava, eu já começava a se tremer, porque eu já pensava que ele tinha feito alguma coisa no trânsito. Alguma coisa, ter passado por cima de alguém, ter descido, batido em alguém, porque ele é explosivo. Então eu ficava com medo de atender telefone. Quando era o número dele, pronto, ali eu já começava a ficar com aquela ansiedade, já começava a vir os pensamentos. Aí foi que eu não comecei mais a dormir, eu não tive mais paz, porque eu não estava sabendo lidar. Aí, nessa vez que eu surtei, que ele me trouxe para cá, o CAPS me apoiou, me apoia até hoje. Esses rapazes que fizeram esse massacre em São Paulo, nos Estados Unidos, isso são quadros de transtorno mental, você não tenha dúvida disso. Um serial killer é uma pessoa com transtorno mental. Então você também tem graus diferenciados de transtorno mental.
eu viro outra pessoa, eu não sei quem sou eu. Na hora, não sei quem sou eu. Não sei quem sou eu, não sei quem sou ninguém. Sei que eu quero pegar a pessoa e destruir. Eu penso só em maldades. Não tinha vontade de viver, não. Aí, quando eu dormia só tinha sonho. Sonhava. Eu sentia, enquanto eu estava dormindo, sonhando direto. Depois que eu acordava, eu ficava assim, podia dormir mais. Podia ter dormido mais. Né? E aquela vontade de morrer. Porque eu não achava. Porque eu não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de escovar os dentes, não tinha vontade de cortar as unhas, não tinha vontade de cortar o cabelo, não tinha vontade de barbear. Né? Aí, então a vida para mim já não existia mais. Aí eu pedi a Deus para mandar a morte para mim. Eu nunca pensei em suicídio não, porque eu sou cristão, né? Tenho fé em Deus. Né? Aí, mas a vontade de morrer era demais. Eu pedi a Deus para tirar a vida, para tirar a minha vida, né? O Bispo do Rosário, né, é uma figura icônica. Ele viveu aqui na colônia por cerca de quase 50 anos. Ele foi um interno, né? E produziu uma imensa quantidade de obras, né, para poder apresentar para o dia do juízo final. Né? Então, hoje, ele é um dos artistas contemporâneos mais importantes do Brasil e reconhecido pelo IFAM como patrimônio brasileiro, né, artístico brasileiro. Ele é revelado em 1980, né, ele é descoberto por acaso, né, numa reportagem que se faz sobre a colônia, e os críticos de arte, né, começam a ver aquilo assim, nossa, que coisa incrível, que produção é essa que está acontecendo lá na colônia. Aí vem, né, principalmente vem o Frederico de Moraes, que era um crítico importante, vem conhecer a obra do bispo, fica encantado, né, com a produção e com a qualidade da produção. Né? Eram bordados, eram objetos tridimensionais, uma variedade imensa de objetos, é isso que eu estou falando, cerca de 1000 obras, né? E que apresentavam o mundo. Né? E o que o mais curioso é que ele vai trabalhar isso a partir de objetos que ele encontrava aqui no manicômio. Então, ele desfia o uniforme, né, dos internos para produzir a linha, que é a linha que ele vai bordar. Então, todo esse trabalho acaba sendo de uma qualidade estética impressionante, que é reconhecido e deixa de ser visto como algo exótico, né, de uma produção louca, para poder ver que tem uma grande qualidade estética que coloca ele hoje como um dos artistas mais importantes brasileiros, né, de arte. A doutora Anísia Silveira é uma figura ímpar, né? Ela é um ícone no Brasil, na medicina, na psiquiatria. A doutora Anísia, ela trabalhava na colônia Juliano Moreira e ela convivia com aquele quadro. Né? Aí nós vamos dar um destaque para um quadro psiquiátrico chamado esquizofrenia, que essa é a tônica da coisa. A esquizofrenia, a grossíssimo modo, ela cursa com uma quebra do eu da pessoa, esquizofrenia, quebra do pensamento. Então a pessoa ela perde a capacidade de coerência que nós achamos que nós temos no dia a dia, né? Então ela lidava com isso. Isso eram pessoas que realmente eram confinadas para sempre, que é o que a gente chama do maluco, né? O cara que fica na rua e queima nota de 100, aqueles estereotipos que já estamos acostumados, né? A pessoa que é até bizarra, às vezes pelada, enfim, tem essa cisão. E a doutora Anísia trabalhava com isso. E nessa época tinha pouquíssimos recursos terapêuticos. A farmacologia era jurássica. Você tinha a eletroconvulsoterapia como um tratamento que era feito sem critério, e isso causava uma certa indignação, porque mesmo uma aspirina você tem que saber indicar, né? Porque é uma aspirina que não faz mal, né? Então não havia muito critério. E a doutora Anísia ela se rebela contra esse modelo. Ela passa a querer ver uma outra maneira mais humanizada de tratar essas pessoas. Então ela começa a trabalhar isso. E ela então passa a revolucionar também essa maneira da visão da psiquiatria. Ela é um dos pontos nessa reforma psiquiátrica. Ela foi uma das que questionou o movimento também. Então ela é um alicerce fortíssimo. A
A gente sempre cria redes de cuidados, né? A gente não entende que o CAPS é o único dispositivo capaz de dar conta desse acompanhamento, então a gente faz muita parceria com a clínica da família, né? Com a escola, com o serviço social, tudo de acordo com um projeto terapêutico singular. Para cada usuário, a gente tem um projeto terapêutico que vai ali, a partir das demandas de vida dele, orientar quais são os cuidados que a gente vai precisar dispensar. Essa questão da crise convulsiva com a melhora do sintoma psicótico sempre teve na medicina. Aí o que acontece? Viram que pacientes diabéticos que tomavam muita insulina e faziam hipoglicemia tinham crise convulsiva. Foi o primeiro tratamento psicótico em hospital psiquiátrico, era insulinoterapia. Pegava insulina e jogava na pele subcutânea e colocava a glicose lá embaixo, a pessoa tinha uma crise convulsiva, depois davam glicose e ela melhorava. Aí, na Itália, um médico observou duas pessoas que estavam mexendo na rede elétrica, o cara levou um choque, caiu no chão e teve uma crise convulsiva pelo choque. Aí ele falou, poxa, por corrente elétrica eu posso fazer uma convulsão. Daí se inventou o aparelho de eletroconvulsoterapia. Eu tive a primeira mulher, tive a segunda mulher, as mulheres elas vão-se embora, elas não aguentam eu com medo, elas têm medo de mim, da minha reação. Eu chego em casa, eu quebro a geladeira, eu quebro os vidros, para poder passar raiva, que eu passei na rua, que eu não consegui pegar fulano para fazer isso. Aí eu chego em casa, eu quebro, vou quebrar as coisas dentro de casa. Aí elas me largam eu. Aí já penso em suicídio, já tentei me cortar, já tomei vários tipos de remédio, quando eu fico sozinho, entendeu? Aí eu faço essas coisas. Penso em botar corda no meu pescoço, um monte de coisa. Em torno de 1% da população, uma estimativa, é portadora de esquizofrenia, que é um quadro mais grave dos transtornos mentais. Então é um transtorno que a gente chama de severo e persistente. No entanto, não é razoável imaginar que essas pessoas, 1% da população, deva estar confinada num espaço separado da sua família, do seu cuidado, das relações com os amigos, do contato e da interação e o acesso a todas as possibilidades da cidade. Depressões profundas, em que não há resposta ao medicamento. Esse tratamento da eletroconvulsoterapia, ele nunca é o primeiro tratamento. Ele é depois de terem tentado algumas coisas. Esquizofrenias que não respondem a tratamento. Porque em ambas, na depressão a senhora vai ter o risco de suicídio e na esquizofrenia você pode ter o risco de vida da pessoa e de terceiros. Então ele entra nessa escala, mas antes tem que ter sido tentado um certo número de diferentes medicamentos sem eficácia para chegar naquilo ali. Então, assim, eu acho que é um momento até de rever isso de uma maneira clara, sensata e ver também a efetividade. Sempre eu tive a esperança que ele ia mudar. Sempre eu via nisso, porque eu sabia que ele não queria ser assim, porque eu via a tristeza dele quando tinha um acontecimento, desavença, confusões em rua e tal. Um dos métodos de tortura é o eletrochoque, que não tem nada a ver com eletroconvulsoterapia. A máquina de eletroconvulsoterapia, para a senhora entender, se a senhora encostar o dedo na corrente elétrica, são 220 volts. A eletroconvulsoterapia são 220 milivolts, é 1000 vezes menos do que tem na tomada. Só que ela tem uma amperagem alta, o que faz a crise. Então não chega nem, faz cosquinha perto disso. Só que o local que ela é colocada é o local correto, para o que se quer. O eletrochoque são 2 fios desencapados que são colocados em diversos locais do corpo, genitália, unha, enfim, e tem uma manivelinha que regula a velocidade daquele choque. E isso foi usado como método de tortura. Eu estava tomando a tal de imipramina. Aí eu estava perdendo muito peso com a fluoxetina. Estava perdendo muito peso, né? Eu sempre fui magro, mas essa fluoxetina estava me fazendo emagrecer mais ainda, né? Aí, porque o meu peso é 62 quilos, aí eu fui para 57, fui para 55 quilos, né? Aí a médica prescreveu amitriptilina para eu tomar, não, é imipramina
para eu tomar, né? Mas só que eu tava tomando sem água, aí estava ferindo o meu estômago, né? Aí, quando eu vim aqui para o CAPS, o doutor João falou, não, você tem que tomar com um copo bem grande de água. É impressionante, aquilo que é tão, pra gente é tão corriqueiro, né, para essas pessoas que perderam suas vidas por tantos anos em hospitais psiquiátricos, que a vida é extremamente parada, né, que você não tem escolha, que você fica anos e anos num registro de que tem a hora da comida, a hora do banho, que nada mais da sua subjetividade é olhado, eles perdem muito, né, e você vai vendo isso sendo retomado na residência terapêutica. Então, o simples trabalho de escolher o que vestir é um trabalho muito importante para essas pessoas, né? São 20 anos praticamente de evolução da lei antimanicomial no Brasil, mas a gente teve durante esse tempo uma mudança no próprio panorama epidemiológico do sofrimento psíquico, dos transtornos mentais, da saúde mental no Brasil. A gente tem usuários de 30, 40 anos que entraram crianças ainda para uma internação psiquiátrica, porque era o modelo de cuidado daquela época, e aí então vão podendo sair e a gente vai vendo os ganhos, né? O efeito da internação prolongada, ela é muito deletéria na vida do paciente, né? Se eu encontrar irmão de fé, irmão da minha igreja, que quiser ir para a roça comigo, eu volto, futuramente, né? Eu volto. E também morar com minha mãe, né? Eu gosto muito da minha mãe. Só que, infelizmente, ela está me perseguindo muito. Mas eu tenho aquela fé, aquela esperança que ela vai parar de me perseguir. Né? E pra gente ainda viver junto, né? Eu pretendo me casar ainda, né? Estou com 54 anos, mas eu pretendo me casar. Aí levar minha mãe para morar comigo. Né? Esse é o meu sonho. Hoje a vida é normal. Nossa vida é normal. Normal. Hoje Na minha casa, eu mais ela, são outras pessoas. não tem mais confusão.